Pessoal, essa aqui é a primeira live, tá? Surgiu um tema bem interessante lá no grupo do Telegram. Eu sou um cara que me tornei libertário, né, de 2020 para cá. Todos que investiram, todos que participaram, todos que apoiaram o projeto lá no começo, como fundador também, todos os senhores sabem muito bem o que estão fazendo, né? Então, assim, eu acredito que a melhor coisa a se fazer é a distribuição total dos tokens daquelas pessoas que investiram, tá? Obviamente, vai ter aquelas pessoas que vão querer jogar tudo no mercado, que no primeiro ano vai querer se livrar de tudo, né? Mas eu acho que isso aí faz parte do mercado, isso faz parte do jogo, né? Obviamente, o que vai sustentar a valorização do Kotai é o ecossistema, tá? Não é o contrário. O ecossistema não depende da criptomoeda Kotai. É a criptomoeda Kotai que depende do ecossistema para se valorizar nos primeiros anos, tá? Depois não, depois a própria criptomoeda vai andar com as próprias pernas, né? Porque, pensa bem, pessoal, o Kotai sendo listado a 1 centavo de dólar no ano que vem, né, na nossa corretora descentralizada, nós já teremos a nossa própria carteira, né, a Kotai Wallet, já teremos a nossa própria corretora descentralizada e já estaremos lançando também o gateway de pagamento, né, o Kotai Payments, e também no primeiro semestre vamos iniciar a transição do Kotai para a nossa própria blockchain, né? Então assim, ela vai se tornar uma criptomoeda 100% descentralizada, né? O primeiro e o segundo ano vai ser a separação dos homens dos meninos, tá? Porque o ecossistema Kotai é anos, tá? Eu não vejo esse projeto morrendo nos próximos 20, 30 anos, tá, pessoal? A nossa ideia é passar a Binance nos próximos 10, 15 anos, entendeu? O ecossistema, né? Então, assim, a intenção aqui é a longo prazo. Então, obviamente, quem quiser se levar para o lado imediatista, né, sempre tentando pegar o máximo possível no primeiro ano, segundo ano, dando uma despertão, né, vai dar uma despertão, vai tomar na jabiraca, vai se arrepender. Por quê? Porque a valorização real e consistente, cara, vai ser ali a partir de 2028. Entendeu? Aí você já está beirando na casa dos 10, 20 centavos. Você está entendendo? Então, o Kotai batendo 1 centavo, ele já está na casa no market cap de 10 bilhões de dólares. Lembrando que o Shiba Inu chegou a quase 30 bilhões de dólares de valorização. E o Shiba Inu não chega nem aos pés do ecossistema que o Kotai terá. Quando o Kotai bater 10 centavos, ele já vai estar valendo 100 bilhões. Isso daqui a uns 2, 3 anos. Eu jogo o Kotai valendo 50 centavos daqui a uns 5, 6 anos. Porque daqui a uns 5, 6 anos, o próprio Bitcoin já vai estar na casa do 1 milhão de dólares. Isso abre uma margem absurda de valorização para as demais criptomoedas também. Entendeu? Então, assim, é super vantajoso a valorização do Bitcoin. Obviamente, eu acredito que a gente conseguindo entregar o nosso ecossistema em 2026, em 2026 vai ter o gateway de pagamento, a carteira e a corretora descentralizada. No mínimo isso aqui, no mínimo. E também a própria blockchain. Cara, eu não conheço outra criptomoeda que tenha tudo isso aqui se não for a Binance. Porque o ecossistema, a intenção é a gente não precisar da valorização da cripto para se manter. Entendeu? A gente precisa criar um ecossistema que seja autônomo, que ande com as próprias pernas, para a gente não precisar depender da valorização do Kotai. Porque a gente precisa manter um sistema seguro, para que a valorização ocorra. Você está entendendo? Então, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tenho, a equipe, nós não temos a menor intenção de fazer distribuição fracionada.
tá bom? Nós não temos essa intenção. A criptomoeda, ela precisa se tornar 100% descentralizada. Entendeu? Ela não pode ficar centralizada na mão ali de uma ou duas pessoas. Tem que distribuir logo, tem que dar na mão dos investidores. O camarada, se ele quiser vender tudo, ele vende. É burrice da parte dele. Ele vender tudo no primeiro ano. Eu recomendo, sinceramente, que ele venda no máximo, estou jogando alto, de 2 a 5% no primeiro ano. Porque vai ser o ano mais trabalhoso, menos otimista do projeto. Vai ser o primeiro ano. Por quê, pessoal? Porque a gente vai levar pelo menos mais um ano para demonstrar para o mercado global que nós não somos um golpe. Você está entendendo? Porque as pessoas elas só dão valor naquilo que já está funcionando. Entendeu? Então faz parte do processo a gente tentar tirar essa imagem de golpe, tentar tirar essa imagem de brasileiro que dá o jeitinho sempre, sabe como é que é? Porque faz parte da nossa cultura isso aí, né? Vou explicar para vocês como vai funcionar a parte do ecossistema descentralizado. A carteira cripto, a Kotai Wallet, nós temos a intenção de transformar a Kotai Wallet num funil de captação. Porque assim, a partir da Kotai Wallet, o sujeito ele pode ter acesso ao gateway de pagamento, ao Kotai Payments, e a Kotaiko, que é a nossa futura corretora descentralizada. Então, esses três pilares aqui são a descentralização. A carteira, a corretora e o gateway de pagamento. Tudo vai funcionar através de contratos inteligentes. Vai dar um trabalho do caramba, mas nós estamos trabalhando para isso, tá? A Kotai Wallet, nós não temos a intenção de cobrar nada pelos serviços prestados dentro da carteira. Justamente é uma estratégia para tentar popularizar, para tentar mostrar para as pessoas que a nossa intenção é deixar o negócio mais barato possível para os usuários de criptomoeda. E a partir dali, o sujeito ele vai ter acesso a outros serviços que são da corretora e do gateway de pagamento, tá bom? O mais importante é a gente conseguir lançar até o primeiro semestre de 2026 esse trio aqui, ó. Carteira, corretora, gateway de pagamento e ainda a nossa própria blockchain, tornando a Crypto Kotai 100% descentralizada. Cara, isso é fantástico, velho. Isso é fantástico. A gente está preparando o Kotai Space. Eu já mostrei para vocês, falei do Kotai Space, que a gente planeja tornar o Kotai Space numa rede social, né? A gente planeja tornar o Kotai Space numa rede social a partir do final do segundo semestre de 2026. Uma rede social, né? O Kotai Space vai ser um canhão de mídia. Rapaz, tô com calor da bexiga. Aqui, deixa eu tirar essa blusa aqui. Pronto. Possivelmente, pessoal, nós não vamos ter lucro em cima do Kotai Space, pelo menos nos primeiros 3, 4 anos, tá bom? Você pode observar o Facebook, a própria Amazon, todas essas grandes empresas, elas demoraram anos para ter lucro. Não quer dizer que ela não tem valor, né? Ela tem valor, só que não tem lucro. Por quê? Por que ela tem valor? Porque vai ter uma grande quantidade de pessoas ali dentro, negociando, fazendo lives, fazendo streamers, fazendo vídeos, vendendo produtos, só que nos primeiros anos ela não vai ter lucro. Obviamente a gente vai incorporar o Kotai Payments dentro do Kotai Space, né? Só que o que vai dar lucro? O Kotai Payments, o gateway de pagamento, a corretora vai dar lucro. Agora, o Kotai Space não. O Kotai Space vai servir como um canhão de mídia para ajudar na divulgação do ecossistema, entendeu? As pessoas elas estão acostumadas com projetos que são scans, né? Ou aqueles projetos que são de meme coins, né? Onde a valorização é um pico absurdo nos primeiros dias de lançamento, né? Nos primeiros dias de lançamento tem um pico de valorização, depois cai e morre, né? E nunca mais se levanta. Já o Kotai, a Crypto Kotai, ela vai ter a própria blockchain e o ecossistema, a nossa visão de futuro é nós lucrarmos bilhões de dólares. Tá bom? O ecossistema, a nossa intenção é nos próximos 5, 6 anos
estar lucrando bilhões de dólares por ano dentro do ecossistema. Tá entendendo? Então a nossa visão é a longo prazo. Obviamente, com a popularidade do ecossistema, a valorização da cripto Kotai vai ser inevitável. Então é aquilo que eu tenho falado para os senhores. O ecossistema não vai depender da cripto Kotai. Esse é um excelente fator de valorização. Você cria um projeto que você depende da valorização da criptomoeda. Porra, cara, esse projeto não vai se sustentar. Entende? Agora, se você cria um ecossistema, uma infraestrutura que não depende da criptomoeda, cara, isso mostra o quanto aquela criptomoeda é independente e é descentralizada. Você entendeu? Porque por exemplo, se a equipe do Kotai Project tivesse 50% da criptomoeda Kotai, aí é diferente, né? Aí é diferente, aí não. Aí eu preciso guardar uma quantidade para mim. Mas isso não vai acontecer, porque a quantidade que a equipe do Kotai Project vai ter é ínfimo em comparação com aquilo que vai estar na mão dos investidores. Então, a quantidade que nós teremos em posse, certo? Nós pretendemos queimar isso depois de 5, 10 anos. A gente quer queimar essa reserva estratégica, né? A gente quer queimar, a gente não vai mexer nela, entendeu? Então a gente vai queimar ela daqui a uns 5 anos. Então assim, a gente não precisa da cripto, nós não vamos precisar da cripto Kotai para manter a infraestrutura em funcionamento. Pessoal, eu não quero passar a imagem para vocês, talvez vocês tenham essa imagem de mim, né? Mas eu acho que a maioria não tem. Pessoal, nós somos humanos, né? A gente aprende. Todos os dias nós vamos aprendendo coisas novas, tá? Então, essa consultoria que eu fiz com um escritório de advocacia do Panamá, gastei mais de 30 mil dólares de consultoria, eles me explicaram passo a passo o que teria que ser feito, tá? E se eu fosse fazer, se baseando na forma legal, sim, não gasta nem 10 milhões de dólares para fazer tudo. Agora, para você fazer um ecossistema descentralizado, ou seja, uma corretora descentralizada, um gateway de pagamento descentralizado, uma carteira descentralizada, o custo cai lá embaixo. Você sabia que nós já temos dinheiro suficiente para fazer tudo isso? Só que o que gasta mais? Você não gasta tanto dinheiro para você construir o ecossistema descentralizado. Eu estou falando de ecossistema descentralizado. Porque tudo aquilo que envolve instituição financeira que envolva a moeda fiat, aí o gasto é bem maior. Por exemplo, para você abrir uma corretora de criptomoedas no Brasil, você precisa manter em caixa, o governo exige que você mantenha em caixa entre 3 a 5 milhões de reais. Tá? Então, tudo aquilo que envolve moeda fiat, negociação com moeda fiat, envolve negociação com o Banco Central, porque cada Banco Central de cada país tem uma legislação própria. Tá? Alguns países exigem que você mantenha um caixa de algumas dezenas de milhões de dólares. Então, cada coisa é uma coisa, entende? Agora, se você vai fazer um projeto que é 100% descentralizado, que envolve apenas criptomoedas, aí o custo é baixíssimo. Mas o que é caro? Caro é você manter isso sem dar lucro. Porque, pensa bem, pessoal, a maioria das empresas fecham nos primeiros 2 anos por falta de caixa, por falta de planejamento, por falta de administração. Então, se você não tiver um capital de giro, você não consegue se manter. Você não consegue se manter competitivo nesse mercado de criptomoedas, prestando um serviço de qualidade, você não consegue se manter se você não tiver um caixa, um capital de giro para você se manter pelo menos ali uns 2, 3 anos, sem precisar mexer no lucro. Tá entendendo? Então, essa captação que a gente vai fazer até março do ano que vem, a gente espera que a gente consiga levantar aí acima de 3 milhões e meio de dólares. Porque só para você manter o projeto em pé, mantendo uma equipe cara trabalhando na segurança, na tecnologia, no desenvolvimento, cara, é entre 20 a 40 mil dólares por mês que você vai gastar só com equipe, tá? Então é por isso, pessoal. Hoje o custo está mais baixo porque a gente vai dar um passo de cada vez.
O primeiro degrau, vamos construir a carteira, vamos construir a corretora, vamos construir o gateway de pagamento, vamos soltar a nossa própria blockchain descentralizada, certo? Vamos tentar focar em marketing e publicidade no primeiro ano, para a gente conseguir manter ali, conquistar a confiança de algumas centenas de milhares de pessoas para o nosso ecossistema. Então vamos um passo de cada vez, entendeu? Para você manter, que é o mais caro, para você fazer, não é tão caro assim. Tá bom? Agora, tudo que envolve moeda fiat, aí é caro pra caçamba, é muito caro. A gente vai fazer o lançamento da Kotai Wallet em novembro desse ano, tá? Novembro. Então, a gente pretende fazer um lançamento, um evento em São Paulo ou em Curitiba, tá, pessoal? Então, é um evento para a gente lançar a Kotai Wallet, para mostrar que a nossa intenção é se tornar uma empresa séria nessa parte de criptomoedas, de prestação de serviço. E a Kotai Wallet, que vai ser lançada esse ano, ela não vai cobrar taxas igual a Trust ou a MetaMask, vai ser 100% gratuita. Então pensa bem, para você bancar isso aí por alguns anos, tem que ter caixa, tem que ter dinheiro. Então é por isso que a gente precisa captar aí mais de 3 milhas, né, pessoal? Vamos tentar se esforçar aí, né? Essa empresa que a gente está abrindo no Paraguai vai ser para ajudar na captação de recursos para o nosso ICO. Então, possivelmente, essa empresa, posteriormente, ela pode se tornar uma empresa que vai prestar serviço de cartão cripto para os senhores. Você está entendendo? Ela também pode se tornar um gateway de pagamento em moeda fiat. Ela pode se tornar uma ferramenta de conversão para cripto, para fiat e de fiat para cripto, entendeu? Então assim, eu já falei para vocês, essas empresas terceirizadas que não tem nada a ver com o ecossistema, essas empresas vão trabalhar com moeda fiat, porque a gente não consegue, nós não podemos envolver moeda fiat com cripto, porque dá BO, dá problema. Existe muita burocracia e uma fiscalização muito pesada para empresas que não sejam descentralizadas. Para tudo aquilo que não seja descentralizado, tem uma fiscalização muito grande. Passa por órgãos até do governo americano. É um negócio chato pra caramba, cara. Então, se você fizer um negócio 100% descentralizado, você praticamente não tem regulamentação, você praticamente não tem nenhum tipo de fiscalização te enchendo o saco. Agora, tudo aquilo que envolve moeda fiat, aí você precisa ter um CNPJ, você precisa ter um espaço, você precisa manter um caixa em banco, entendeu? Aí você vai estar na mira do governo daquele país. Sabe como é que é? Então, nós precisamos ir aos poucos.